Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nós vamos agora falar sobre os ensinos de Lutero. Nós estamos na nossa terceira parte do nosso vídeo aqui, tá? Sobre a Reforma Protestante e nós vamos estar aqui falando sobre os ensinos de Lutero. Eu já gostaria de convidar você para você deixar aí o seu like, deixe o seu joinha, nos ajude a divulgar esse conteúdo e tornar ele relevante aqui no canal do YouTube. Quando você deixa o seu curtir, o seu joinha, você nos ajuda a tornar esse conteúdo relevante. E se inscreva aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que são colocadas aí, tá? No mais, vamos ao vídeo agora, lembrando que eu não falei nas últimas aulas, nos últimos vídeos, mas se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo, os contatos estão nas descrições do vídeo. Esse material possui 19 páginas, tá? Só sobre a Reforma Protestante, tá bom? Então vamos lá. Sobre os ensinos de Lutero, se tornou crítico a modelos teológicos que levavam as pessoas ao desespero. Ou seja, começamos a falar sobre Lutero, sobre a sua vida, e hoje nós vamos começar a falar sobre as doutrinas dele. A partir da Bíblia, Lutero se voltou cada vez mais contra uma teologia que faz com que o relacionamento com Deus dependa de condições e exigências que se valem do medo e da morte e do inferno para estimular práticas piedosas na forma de contribuições e ofertas. Os conceitos teológicos de Lutero fizeram com que ele se opusesse à venda de indulgências. A igreja oferecia aos crentes por meio das indulgências possibilidade por meio de pagamento, integralizar os exercícios de penitência que não puderam ser completados nessa vida e livrar-se da punição dos pecados que seria aplicada depois da morte no purgatório. Então eu justamente comecei a explicar no primeiro vídeo a venda de indulgências, né? Ou seja, eles começaram a vender o que muitas pessoas fazem nos dias de hoje dentro das igrejas, os líderes fazem nos dias de hoje, só que com vassouras ungidas, com feijões que curam e lenços, né, com sangue de uma pessoa que pode fazer milagre. Então, seja, e tudo isso que eles fazem hoje, você veja, com valores absurdos. Trízimo, né, que é 30%, né, não é mais 10%, é 30% agora. Então, ou seja, tudo isso é feito semelhante às indulgências na época de Lutero. Então não mudou muita coisa. Em meio a essas indulgências existia a que foi promulgada pelo Papa chamada de indulgência plenária, capaz de anular o castigo de todos os pecados. Olha só para você ver ao cúmulo que chega essa questão. A indignação de Lutero pode ser vista em uma de suas declarações sobre o abuso cometido por meio da venda de indulgências. Olha o que fala. Tetzel pregava coisas horríveis, das quais quero agora mencionar algumas. Ele teria tanta autoridade do Papa para conceder graça que podia perdoar até mesmo quem porventura tivesse engravidado a Santa Virgem Maria, Mãe de Deus, desde que esse homem depositasse na caixa a soma adequada. Além disso, a cruz das indulgências com o brasão papal erguida nas igrejas teria o mesmo poder da cruz de Cristo. Por fim, se alguém depositasse dinheiro na caixa para beneficiar uma alma no purgatório, essa alma sairia do purgatório e entraria no céu tão logo a moeda tilintasse no fundo da caixa. Ou seja, na hora que a moeda caísse lá, aquela alma sairia do purgatório. Para você ver, palavras do próprio Lutero aí, descrevendo o que as pessoas diziam naquela época, né? Esse tal de Tetzel aí, que foi um dos incumbidos aí do Papa, né? De arrecadar das pessoas. Por isso você vê que não tem muita mudança para os dias de hoje. As pessoas hoje só mudaram ali os objetos, né? Ao invés de indulgência, colocaram objetos no lugar, mas continua a mesma coisa. Lutero, após isso, escreveu uma carta conhecida como as 95 teses, que muitos dizem terem sido afixados na porta da igreja do castelo. Porém, não existe fonte segura que nos permita afirmar que isso realmente aconteceu. Eu tenho aqui essa foto que eu deixei aqui, impressão das 95 teses, em uma igreja de Nuremberg, que está atualmente disponível na Biblioteca Estadual de Berlim. Aqui é justamente essa página aqui da questão da 95. Eu não vou ler as 95 teses, tá? Se você quiser adquirir o esboço e adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo e você ter aí esse material com essas 95 teses, tá? Eu descrevo as 95 teses, não vou fazer para poder não delongar muito, tá? Essas 95 teses aqui, mas
o material está aí. As teses debatiam e criticavam a igreja e o papado, mas concentrava-se na venda de indulgências e políticas doutrinárias sobre o purgatório, o julgamento particular e a autoridade do Papa. Mais tarde, no período de 1517 e 1521, ele escreveria obras sobre a devoção à Virgem Maria, intercessão e devoção aos santos, os sacramentos, o celibato clerical obrigatório e mais tarde sobre a autoridade papal, a lei eclesiástica, a censura e a excomunhão, o papel dos governantes seculares em questões religiosas, a relação entre o cristianismo e a lei, as boas obras e o monarquismo, tá? Então, ou seja, Lutero escreveria sobre todas essas obras aí, sobre tudo isso, logo após essa questão das 95 teses. Os principais eventos do período incluem a Dieta de Worms, a formação do luterano Ducato de Prússia, a Reforma Inglesa, né, que estava ali, que incluiu todos esses eventos depois da Reforma, e o Concílio de Trento, a Paz de Augsburgo, a Excomunhão de Elizabeth I, o Edito de Nantes, a Paz Westfália, a Contra-Reforma, também chamada de Reforma Católica ou Reavivamento Católico, foi o período de reformas católicas iniciadas em resposta à Reforma Protestante. O período histórico representa o fim da Era da Reforma, ainda é contestado entre os estudiosos. O fim da Reforma. A Reforma foi o triunfo da alfabetização e da nova imprensa. A tradução de Lutero da Bíblia para o alemão foi um momento decisivo da disseminação da alfabetização e também estimulou a imprensa e distribuição de livros e panfletos religiosos, tá? De 1517 em diante, panfletos religiosos inundaram a Alemanha e grande parte da Europa. Então, ou seja, o que eles fazem hoje? Não são as igrejas que comandam gráficas, que comandam jornais, que comandam veículos da mídia para poder transmitir as suas ideias. É justamente o que Lutero fez na época. Ou seja, se juntou justamente a Gutenberg, né, que tinha ali a questão da prensa ali, criaram a prensa e começou a divulgar. Por isso que você veja que foi tão aí divulgada a tradução de Lutero, tá? A referências bibliográficas tá tudo aí, ó, para vocês verem. Não há acordo universal sobre a data exata ou aproximada em que a reforma terminou. Várias interpretações enfatizam datas diferentes, períodos inteiros ou argumentam que a reforma nunca terminou realmente. No entanto, existem algumas interpretações populares. A Paz de Augsburgo, em 1555, encerrou oficialmente a luta religiosa entre os dois grupos e tornou a divisão legal do cristianismo permanente dentro do Sacro Império Romano Germânico, permitindo que os governantes escolhessem o luteranismo ou o catolicismo romano como a confissão oficial do seu estado. Pode-se considerar que termina com a promulgação das confissões de fé. Outros anos finais sugeridos estão relacionados à Contra-Reforma ou à Paz de Westfália, em 1648. De outra perspectiva católica, o Concílio Vaticano II pediu o fim da Contra-Reforma. Uma vez que a Reforma Protestante considerou e combateu diversas doutrinas e dogmas católicos e provocou as maiores divisões do cristianismo, a Igreja Católica Romana convocou o Concílio de Trento, 1545-1563, que resultou no início da Contra-Reforma, a Reforma Católica, na qual os jesuítas tiveram um papel importante. A Inquisição e a censura exercida pela Igreja Romana foram igualmente determinantes para evitar que as ideias reformadoras encontrassem divulgação em Portugal, Espanha ou Itália e países católicos. As igrejas protestantes, por sua vez, ao mesmo tempo em que propagavam a Bíblia e suas ideias graças à invenção da máquina tipográfica de Johannes Gutenberg, também tornaram proibidos uma série de livros católicos e outros que contrariavam suas doutrinas. Edward Macnal Burns observou que do câncer maligno da intolerância não escaparam católicos nem protestantes. Nos países protestantes, por sua vez, foi feita a expulsão e o massacre dos sacerdotes católicos, bem como a matança em massa de aproximadamente 30 mil anabatistas, desde o seu surgimento em 1535 até os 10 anos seguintes. Na Inglaterra, por sua vez, católicos foram executados em massa, tribunais religiosos foram instaurados e muitos foram obrigados a assistir cultos protestantes, forçando assim a sua conversão ao protestantismo mediante o terror. Esse passado negro aí, ninguém fala para você não, tá? Dentro das igrejas, essa história, ninguém vai contar para você essa história. Por isso que eu falo, a história da Bíblia é uma história negra. Não é uma história louvável, uma história de luz, como muitas pessoas colocam, inspirada da palavra de Deus, para você ver que por detrás do protestantismo, ou seja, os protestantes perseguiam os católicos e os matavam. E as fontes bibliográficas estão todas aqui, tá? Quem adquiriu o material tá tudo aí discriminado para vocês. Isso aqui não é invenção da minha cabeça, não. Isso aqui realmente é fonte, tá? Isso aqui é pesquisa. Então, ou seja,
Os protestantes perseguiam os católicos, matavam os católicos. E aí, como que fica agora? Você que é cristão protestante, você que muitas das vezes defende até mesmo o Lutero, né? Como que fica aí agora? Como explicar tamanha obscuridade cometida por esses reformadores? Complicado, né? Vamos lá. Conceitos cunhados pela reforma usados nas igrejas protestantes. Para nós encerrarmos aqui. Abscondidade. Ela expressa que os verdadeiros santos jamais podem apresentar-se diretamente como tais. Eles estão ocultos com Cristo em Deus. Com isso, Lutero queria dizer que o bem que recebemos de Deus não necessariamente aparece claramente em nossa vida. O nosso bem está oculto e está tão oculto que se encontra oculto sobre o seu oposto. Dá para entender? Nem eu. Assim, nossa vida está oculta sobre a morte, o amor a nós sobre o ódio contra nós, a glória sobre a desonra, a salvação, a corrupção, o reino é miséria, céu e inferno, sabedoria, tolice, justiça, pecado, poder sobre fraqueza. Boas obras. Receber esse nome às obras que resultavam em méritos em favor da pessoa que as realizasse. Lutero combateu essa compreensão e defendeu que boas obras são as que resultam da fé e não se dirigem em favor próprio, mas do próximo. Contrição, coração contrito, né? O primeiro passo da confissão de pecado significa que é preciso estar arrependido pelo mal praticado e buscar a graça do perdão. Então aqui eu estou trazendo os conceitos que se formularam através dessa questão da reforma. Doutrina de dois reinos. Lutero considerava que o cristão vive em dois reinos, o reino de Deus e o reino espiritual, que é o reino do mundo. No reino de Deus vale valores evangélicos que fundaram o amor e a graça, exemplificados no Sermão do Monte. No reino do mundo, que é dominado pelo pecado, é necessário que haja autoridades que precisam fazer uso da força e espada para evitar o caos social e preservar a justiça. Não vou ler tudo para não delongar muito, tá? Extrema-unção. Refere-se à unção dada aos enfermos e àqueles que estejam em risco de morte. Também chamado de último sacramento ou santa unção, é um dos 7 sacramentos do catolicismo. Lutero não era contra a unção de enfermos, mas não a considerava um sacramento. Quem quiser pode adquirir o material, tá, pessoal? Com todas essas referências aí. Fazer o que está em si. Este postulado, tomado da filosofia de Aristóteles, foi introduzido na teologia para sustentar a importância das obras na salvação. Preste atenção. Dar o melhor de si pode e deve ser o valor pelo qual a pessoa se guia, mas ela também precisa saber que não é disso que depende de sua salvação, pois mesmo quando por alguma razão não o puder fazer, não se coloca fora do alcance da graça de Deus. Lutero apontou o risco de fazer depender a graça divina daquilo que nós podemos realizar. Justiça de Deus. Antes de conhecer a Deus como Pai amoroso, Lutero achava que a justiça de Deus se referia à intenção de Deus dar a cada um aquilo que merece e o que levaria à condenação dos seres humanos. Lutero passou a ver a justiça de Deus como aquela em que Deus torna o pecador justo, apesar de este não merecer. Justificação. É o termo de esfera jurídica aplicado à teologia. Diz respeito ao modo como Deus age para salvar o ser humano pecador. Então, ou seja, os cristãos pegam o termo do direito, pegam termos aí da filosofia e trazem tudo aí, ou seja, fazem um pacotão, né, para poder colocar como inspiração divina. Livre-arbítrio, a capacidade do ser humano de agir por sua liberdade. Lutero não negou que o ser humano tinha livre-arbítrio para definir-se em questões do dia a dia. Obras da lei. Lutero considerava as obras da lei as boas ações que o ser humano faz para cumprir a lei e assim conseguir o favor de Deus. Por isso Lutero era contra elas, opondo-as às obras do amor, ou seja, obras que são feitas não para ganhar algo, mas como sinal de gratidão e por amor ao próximo e a Deus. Pecado mortal. É o pecado que comete intencionalmente por livre vontade contra os mandamentos, e Lutero, o pecado é o que está na raiz de qualquer falta cometida, seja pequena ou grande. Pecado original, doutrina segundo a qual o ser humano, sem exceção, é herdeiro da queda de Adão e Eva, portanto já nasce pecador. Pecado venial são os pecados considerados faltas leves que podem ser perdoados mediante a confissão ou prática de boas obras. Tá? Lutero se opôs a uma distinção entre grandes e pequenos pecados. Se você quer saber se tem grandes ou pequenos pecados, eu tenho um vídeo no meu canal aqui. São todos os pecados iguais? Ou seja, vocês podem estar pesquisando aí que eu tenho essa questão sobre pecado aí. Ou seja, para ele não existem pecados pequenos e grandes, e sustentou que o pecado é o rompimento da relação com Deus, o qual resulta em falta de fé. Esse relacionamento aí com Deus, né? Os pastores não falam sobre isso, está vendo aonde está vendo aí com Lutero. Predestinação. Salvação aqui não depende da livre vontade do ser humano, mas de uma determinação de Deus, que assim destina uns para a salvação eterna e outros para a danação
eterna. Lutero, apesar de negar que o ser humano fosse capaz de contribuir para a salvação, o que pode significar uma concordância com a doutrina da predestinação, considerava que os cristãos não deveriam se preocupar com essa questão por ser muito complexa e levar a muitas angústias. Para ele, o cristão deveria simplesmente confiar na graça de Deus. Propiciação, que é a oferta que se faz a Deus para o recebimento do perdão dos pecados. Jesus Cristo é considerado por Lutero a última propiciação necessária pelos pecados. Regime secular, chamado de regime secular, constitui dimensão econômica e política da existência em sociedade, tá? Sabedoria, que é o livro lá, né, parte dos livros deuterocanônicos, né, que Lutero ele tirou da Bíblia, ou seja, não teve nenhum critério ali que ele considerou. Inclusive eu falo sobre isso no vídeo Os Bastidores da Bíblia 1 e 2, eu falo sobre essa questão, né, dos deuterocanônicos, como que foi esse processo que eles saíram da Bíblia, né? E eu explico sobre essa questão de Lutero aí. Sacerdócio, função religiosa de fazer mediação entre Deus e os seres humanos. Lutero considerava que todos os cristãos são chamados a ser sacerdotes, ou seja, por aí você já vê a interpretação, né? Você veja que várias linhas de interpretação vão seguindo justamente a mentalidade de Lutero sobre essas questões bíblicas. Você veja que é justamente enraizada essa crença, essas ideias de Lutero no protestantismo. Sacramento de ordenação é um ritual em que o ministro é aceito no ministério da igreja com todos os seus direitos e deveres. Quando o camarada chega lá, unge a cabeça do outro e passa ali um carro para ele dentro da igreja. Santos é o termo que distingue alguém por sua fé e testemunho no seio da igreja. E sofisma se refere a pensadores da antiguidade que ensinavam retórica, a arte do bem de falar e acabaram sendo associados, de certa forma, injustamente com pessoas que sabem falar bem, mas cujo o conteúdo não tem comprometimento com a verdade. Lutero usava esse termo no sentido negativo para se referir a seus opositores teológicos que utilizavam do método da escolástica, ou seja, e tem muito pregador utilizando esse termo sofismo aí, tá? Então fica aí para vocês, pessoal. Nós encerramos a nossa série sobre a Reforma Protestante aqui, né, sobre essa questão histórica, sobre os personagens mais proeminentes da Reforma. Falei um pouco do contexto, o que envolvia a questão das indulgências, né? Falei um pouco da história desses personagens como de Lutero, os ensinamentos que teve. Trouxe aqui as 95 teses, embora eu não li, mas quem adquiriu o esboço pode adquirir esse material com essas 95 teses, e aí fica para vocês verem que muitas coisas aí, principalmente a perseguição dos cristãos aos católicos, e mataram muitos católicos, e isso eles não falam dentro das igrejas. Mas na hora de meter o pau nos outros, pode ter certeza, meu filho. Os cristãos, eles são, ó, nota 10 para poder fazer isso. Então fica esse vídeo de hoje, eu agradeço você por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar, deixa aí no vídeo o seu comentário, o que você achou desse conteúdo, dessa série. Coloca aí dicas para próximos vídeos. Talvez a sua dica que você deixe aí, sua opinião, ela vai virar um próximo vídeo aqui no canal. E aí eu vou estar agradecendo também você no vídeo aí sobre a dica que você está mandando. E se inscreva no canal, pessoal. Vai rapidinho, se inscreva no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu tenho a desejar muitas felicidades a todos vocês. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.